Você sempre carregou essa força dentro de si. Desde o primeiro suspiro, algo poderoso e azulado pulsava em seu peito, esperando o momento certo para despertar. Não foi por acaso que ela permaneceu adormecida até agora, era preciso que você estivesse pronto. E esse momento chegou. Em poucos dias, a superlua surgirá no céu, não como um simples fenômeno astronômico, mas como um catalisador. Ela não vem para todos. Vem para aqueles que já trazem em si a semente do despertar, aqueles que, no fundo, sabem que não são como os outros. Mas antes de ativar essa energia, é preciso entender sua verdadeira natureza. Não se trata de magia barata ou de um truque místico. O poder azul é uma marca espiritual, um selo colocado em você por algo maior. Ele não se manifesta com estardalhaço, não busca aplausos nem se ativa por mero desejo de se sentir especial. Ele só desperta quando a alma está pronta para assumir sua própria grandeza. Você já o sentiu antes, mesmo sem perceber. Lembra daquelas vezes na infância em que sua intuição era mais afiada que a lógica dos adultos? Quando captava verdades que ninguém conseguia explicar? Quando carregava uma sabedoria estranha para a sua idade? Era ele, sussurrando baixinho, esperando o momento certo. Agora, esse poder está prestes a se revelar por completo. Sua intuição se tornará tão aguçada que você saberá a verdade antes mesmo de ela ser dita. Sentirá as mudanças no ar, saberá quando agir e quando esperar. A manifestação deixará de ser um esforço e se tornará natural, porque sua energia finalmente estará alinhada com sua vontade. Mas atenção, a superlua não vai acordar você. Ela vai amplificar o que já está dentro de você. Se você ainda hesita, se duvida, se encolhe, a energia passará direto. Não é uma questão pessoal, é sintonia. A lua responde àqueles que já estão se tornando quem nasceram para ser. Então, como despertar esse poder? Comece manifestando o que realmente deseja. Não o que soa bem, não o que está na moda, mas o que seu coração sabe ser verdade. Seja específico, fale em voz alta, acredite no que diz. O selo azul só se abre quando suas palavras refletem sua alma. Mostre-se como você é, não apenas no privado, mas em público. Diga o que sempre teve medo de dizer. Apareça como nasceu para aparecer, não como esperam que você seja. Quanto mais você tenta se encaixar, mais o poder permanece enterrado. E faça algo bom sem contar a ninguém. Ajude, sirva, dê, mas faça em silêncio. O poder azul reage à autenticidade invisível, não a gestos vazios. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser real. E precisa agir antes que a superlua atinja seu ápice, porque, quando isso acontecer, ela amplificará exatamente o que você já é. Se você estiver em dúvida, a energia passará. Se estiver pronto, ela o impulsionará. Antes de se manifestar, esse poder não sussurra, ele pressiona. Empurra sua vida de maneiras que você não pode ignorar. Não são sinais espirituais clichês, mas aqueles pequenos e persistentes toques que fazem você sentir que o mundo está se reorganizando ao seu redor. Talvez você comece a ver números se repetindo, não como sorte ou coincidência, mas como marcadores de alinhamento. É como se o universo cutucasse seu ombro e dissesse: você está perto. Não duvide disso. Não é mera sincronicidade. É seu selo interior se conectando com momentos que a maioria das pessoas ignora. E se as últimas semanas têm sido pesadas, confusas ou intensas, não é um fracasso, é um limiar. Uma compressão espiritual. Quando o poder azul se eleva, sua vida pode parecer apertada, responsabilidades, emoções, relacionamentos, tudo se comprimindo ao mesmo tempo. Não para te esmagar, mas para te afiar. Pressão não é punição, é prova de que você está sendo preparado. Alguns sentem que estão sendo puxados para dentro, com menos paciência para conversas vazias, menos energia para distrações, uma calma estranha em situações que antes os deixariam em pânico. Não é exaustão, é o poder se assentando em seu sistema, abrindo espaço para o que está por vir. E sim, às vezes ele se manifesta como luta. Uma luta real. Quando você está prestes a ascender, a vida muitas vezes parece tentar te empurrar para trás.
Mas se você tem passado por momentos difíceis, se sente esticado, testado ou despojado, isso é um dos sinais mais fortes. Porque todo grande despertar parece um colapso antes de se tornar um avanço. Essa fase difícil não é fracasso, é sua reconstrução acontecendo de dentro para fora. Você sempre foi diferente, e alguém fez questão de que você esquecesse. Houve momentos na infância em que você sentia coisas que ninguém ao seu redor conseguia explicar. Talvez fizesse perguntas grandes demais para a sua idade. Talvez captasse emoções em ambientes sem que ninguém dissesse nada. Você percebia coisas se movendo em sua direção não pelos olhos, mas pelo instinto. E, na época, isso parecia normal. Como respirar? As crianças não questionam a intuição, elas vivem nela. Mas, em algum momento, o mundo lhe ensinou a silenciar esse instinto. Não porque ele não fosse real, mas porque a sociedade em que você nasceu não foi feita para pessoas que se lembram de quem são. O sistema próspera quando todos se encaixam, seguem em linha reta e escolhem a lógica em vez do saber interior. Você não foi convidado a esquecer seu poder, foi treinado para isso. E se adaptou não por fraqueza, mas porque a sobrevivência se disfarçou de aceitação. O poder azul permaneceu quieto todos esses anos por um motivo. Você não estava pronto para carregá-lo, não por falta de capacidade, mas porque o mundo não o entenderia. Quando ele se eleva, não lhe dá novas habilidades, revela aquelas que sempre estiveram adormecidas sob expectativas, pressões e máscaras. Despertar não é adicionar algo, é resgatar o que foi enterrado, a imaginação que parecia visão, os sonhos que pareciam mensagens, a voz interior em que você confiava antes que o mundo lhe ensinasse a duvidar. Muitos acreditam que o despertar serve para brilhar, para ser visto, para se destacar. Mas o verdadeiro poder não é sobre isso. É sobre lembrar quem você sempre foi. Agora que essa força azul finalmente se move dentro de você, ela não pede permissão para agir, ela simplesmente reconhece que você já está pronto. Não é uma energia que chega para consertar, mas para revelar o que já foi forjado no silêncio. Cada provação que você enfrentou não foi um desvio no caminho, foi o próprio caminho. E agora, o que antes parecia um labirinto de dor se transforma em um mapa de propósito. As pessoas falam sobre iluminação como se fosse um estado de paz permanente, mas a verdadeira clareza espiritual não é a ausência de conflito, é a capacidade de enxergar através dele. Você não foi chamado para viver sem desafios, foi chamado para dominar a arte de transformá-los em combustível. Quando essa energia se acende, ela não apaga as sombras ao seu redor, elas ilumina, mostrando que você não precisa fugir delas, mas atravessá-las com uma certeza que não depende de validação externa. E aqui está o segredo que poucos entendem, essa força não é sobre o que você conquista, mas sobre o que você se torna. Não é sobre quantas pessoas te seguem, mas sobre quantas você levanta. Não é sobre ser visto, mas sobre ver, realmente ver, as dores que os outros carregam e saber, no fundo, que você tem as ferramentas para ajudar a aliviá-las. Porque quando você entende o peso do que viveu, você não o desperdiça em autopiedade. Você o usa como alavanca para elevar os outros. Essa energia não é para quem busca conforto. Ela é para quem está disposto a carregar o fardo da verdade, mesmo quando ela é incômoda, mesmo quando ela exige que você se levante antes do amanhecer e trabalhe enquanto os outros dormem. Ela não se manifesta em quem espera por um sinal, ela se revela em quem já está em movimento, mesmo quando não há garantias. Porque propósito não é algo que se encontra, é algo que se vive, dia após dia, escolha após escolha. E quando você finalmente se alinha com essa missão, algo extraordinário acontece, o mundo ao seu redor começa a responder. Não porque você mudou as regras, mas porque você finalmente entendeu que nunca precisou delas. As portas que antes pareciam trancadas se abrem, não por acaso, mas porque você se tornou a chave. As pessoas que antes te ignoravam agora te procuram, não por admiração, mas porque sentem, mesmo sem entender, que há algo em você que elas precisam. Mas não se engane, esse chamado não é sobre aplausos. É sobre ação. Não é sobre ser amado, é sobre ser necessário. E quando você aceita isso, algo dentro de você se acalma. A ansiedade por reconhecimento desaparece, porque você percebe que não está aqui para ser aplaudido, mas para fazer a diferença.
A necessidade de provar seu valor se dissolve, porque você entende que seu valor não está no que você faz, mas no que você é. E é aí que a verdadeira magia acontece. Porque quando você para de buscar validação, você começa a emaná-la. Quando você para de pedir permissão, você se torna a autoridade. E quando você para de esperar pelo momento perfeito, você percebe que o momento é agora, e que você sempre teve tudo o que precisava para começar. Se transformam. Não porque você busque atenção, mas porque sua simples presença reorganiza o campo ao redor. As pessoas não vão entender o que está acontecendo, e nem precisam. Elas só vão sentir que algo mudou, que o ar ficou mais denso, mais vivo, ou que, de repente, tudo parece fazer mais sentido quando você está por perto. E aqui está o detalhe que poucos percebem: esse poder não é para você. Não no sentido egóico. Ele não existe para inflar seu orgulho, mas para servir como um canal. Você se torna um ponto de ancoragem para algo maior, uma frequência que estabiliza o caos ao seu redor sem que você precise dizer uma palavra. É por isso que, nos momentos em que você menos espera, alguém vai te procurar, não para pedir conselhos, mas para simplesmente estar perto. Eles não vão saber explicar, mas vão sentir que sua energia os acalma, os desafia ou os inspira a serem mais autênticos. Mas atenção, esse nível de presença não é conquistado com técnicas ou rituais. Ele é o resultado de uma vida inteira de escolhas silenciosas, aquelas que ninguém viu, mas que moldaram quem você é. Cada vez que você escolheu a verdade em vez da conveniência, cada vez que você perdoou em vez de guardar rancor, cada vez que você agiu com integridade mesmo quando ninguém estava olhando, você estava tecendo os fios invisíveis desse poder. Ele não surge do nada. Ele é a soma de todas as vezes em que você disse não ao que não era seu e sim ao que realmente importava. E quando ele finalmente se manifesta, não é com um estrondo. É com uma quietude profunda, como se o mundo ao seu redor desacelerasse para que você pudesse ouvir o que sempre esteve lá. Você vai perceber que não precisa mais lutar para ser visto, porque sua existência já é uma afirmação. Não precisa mais provar nada, porque sua mera presença já é a prova. E o mais fascinante? Você não vai se sentir diferente, você vai se sentir mais você. Não como uma versão melhorada, mas como a versão que sempre esteve lá, esperando o momento certo para emergir. Isso não significa que tudo será fácil. Na verdade, quanto mais profundo for o seu poder, mais sutis serão os testes. Você não será desafiado com grandes dramas, mas com pequenas escolhas do dia a dia, a paciência para ouvir alguém que não merece sua atenção, a coragem de ficar em silêncio quando todos esperam que você reaja, a força de manter sua paz mesmo quando o mundo ao seu redor parece desabar. Esses são os verdadeiros campos de batalha. E é neles que você vai descobrir se esse poder é realmente seu, ou se ainda é apenas uma ideia que você gosta de ter. Porque o poder espiritual não é algo que você possui. É algo que você é. E ele só se revela quando você deixa de lado a necessidade de controlá-lo. Quando você para de tentar forçar resultados, quando você confia que o universo já está trabalhando a seu favor, mesmo que você não veja os sinais. É aí que a magia acontece. Não como um espetáculo, mas como uma realidade tão natural que você se pergunta como nunca tinha percebido antes. E aqui está a verdade que poucos estão dispostos a aceitar: você já tem tudo o que precisa. Não falta nada. O que você chama de falta é apenas o espaço sendo preparado para o que está por vir. O que você chama de espera é, na verdade, o tempo necessário para que você se alinhe com o que já é seu. E o que você chama de luta é apenas o processo de remover as últimas camadas que impediam você de reconhecer a força que sempre esteve aí. Então, quando essa energia azul finalmente se enraizar em você, não espere por um sinal grandioso. Espere pelo momento em que você olhar para trás e perceber que, sem perceber, já estava vivendo de uma forma completamente nova. Não porque algo mudou fora de você, mas porque algo se revelou dentro. E esse algo não é um poder que você conquistou. É um poder que você lembrou. Add Shift, Settle, Hatching ou Wake Up não é uma escolha que você faz. É uma resposta que seu corpo já está dando. E sob essa superlua, o efeito não se multiplica, ele se aprofunda. O luar não apenas ilumina você, ele rasga o véu do que sempre foi.
De repente, pessoas que não falavam com você há anos enviam mensagens sem motivo aparente. Alguém que um dia duvidou de você sente sua presença como um chamado silencioso, uma vibração que não consegue ignorar. Até desconhecidos param por um segundo a mais ao cruzar seu olhar, não por sua aparência, mas porque algo em você parece ancestral, inevitável, como se já tivessem te reconhecido em outro tempo. Alguns se aproximarão. Outros se afastarão em silêncio. Não tente segurar nenhum dos dois. Não questione quem fica ou quem vai. Quando você deixa de ser uma personalidade e se torna uma frequência, sua vida se reorganiza não em torno do que você fez, mas do que você é. E isso é apenas o começo. Porque no momento em que você para de ser alguém buscando propósito e se torna alguém carregando propósito, algo muda para sempre. Você entende que não foi feito para guardar essa energia como um troféu. Você foi feito para transmiti-la. Você não é a arma. Você é o mensageiro. Ela não pertence a você, ela passa por você. Aqui está a parte mais mal compreendida do empoderamento espiritual. Quando as pessoas sentem o poder despertando dentro de si, a primeira reação é tentar controlá-lo, dobrá-lo aos seus desejos, usá-lo como ferramenta. Mas o poder azul não funciona assim. Ele não é uma energia comum. Não é um instrumento. É uma missão. No instante em que você tenta manipulá-lo para o ego, ele escapa não como punição, mas porque nunca se submeterá à ambição pessoal. Esse poder não foi dado para te tornar impressionante. Foi confiado para te tornar eficaz. Ele não desperta porque você o exige. Ele desperta porque você está alinhado com o que nasceu para carregar. O ego tenta acomodar o poder. O propósito permite que o poder comande você. Quando você confia nos empurrões sutis dessa energia, em vez de forçá-la a se encaixar nos seus planos, é aí que ela se torna imparável. Você sentirá impulsos intuitivos que, à primeira vista, não fazem sentido lógico, saber exatamente quando agir, quando se calar, quando avançar ou recuar. Não precisará correr atrás de oportunidades. Elas começarão a te reconhecer. Seus desejos não desaparecerão. Eles se purificarão. Você deixará de perguntar o que eu quero, e começará a perguntar para onde estou sendo chamado. E quando esse poder usa você, em vez de você tentar usá-lo, algo profundo acontece. Você para de se sentir sozinho. Para de adivinhar o caminho. Cada passo passa a ser guiado por algo preciso, antigo, sábio. As almas mais fortes não são aquelas que tentam liderar o universo. São aquelas que o seguem. Se você chegou até aqui, agradeço por sua atenção. Se esse conteúdo ressoou com você, considere apoiar esse trabalho, seu engajamento faz toda a diferença. E se quiser, compartilhe suas experiências nos comentários. Até a próxima. Cuide-se. E lembre-se, a luz não precisa de aplausos para brilhar. Ela só precisa de alguém disposto a deixá-la passar.